Decidi gravar esse vídeo assim, ó, com cara de sono mesmo, cara de choro. Tava aqui bem de boa, deitada no meu sofá, seguindo a minha manhã, quando começa a vir uns sentimentos ligados à desconfiança do fluxo da vida, desconfiança dos sinais, medo. E eu tô exatamente num momento de transição, né, onde eu sinto que eu preciso zarpar daqui de onde eu tô para um novo lugar. E hoje eu acordei com esse sentimento muito forte de desconfiar no fluxo da vida. Será que esse fluxo realmente vai acontecer da forma como eu estou esperando? Será que eu vou ser enganada pelo fluxo? Né? Será que os sinais estão certos ou que os sinais estão me enganando? E aí eu, sem entender muito por que esse sentimento estava vindo, eu decidi investigar o que estava acontecendo. E lá vou eu investigando e mapeando o que estava por trás desses sentimentos, resolvendo uma série de coisas que o corpo guardava de memórias ligadas a esse contexto, de confiar nos sinais, confiar no fluxo da vida, de achar que o fluxo da vida, ele sabota, que ele traz coisas ruins, que ele engana, que ele ilude. E aí fui resolvendo, até que eu parei num sentimento que veio muito forte, ligado ao que aconteceu com os judeus ao longo da história. E assim, do nada, né, nem esperava, começou a vir essas memórias ligadas aos judeus. E eu sou descendente de judeus, né, tanto pela linhagem paterna e materna. Eu acabei descobrindo isso no meu processo de autoconhecimento. E quando eu fui esmiuçar essas memórias do que estava vindo em relação aos judeus, eu fui encontrando algo além. E aí eu fui caindo memórias que estavam gravadas no meu corpo, né? Porque o corpo, ele é uma biblioteca de dados, ele é um banco de memórias. Ele guarda as memórias de tudo o que aconteceu na sua linhagem, tudo o que aconteceu com a sua alma, em qualquer tempo e espaço. Não importa se faz milênios ou se faz décadas. Ele guarda essas memórias. Não só do que você viveu, mas do que os seus ancestrais viveram. E não por acaso, eu comecei há umas semanas atrás a assistir uma série baseada em fatos reais, né, que conta a história de uma família de judeus polonesa que conseguiu sobreviver a tudo o que aconteceu ali na Segunda Guerra, toda aquela chacina que houve com o povo judeu. E foi exatamente nessas memórias que eu fui parar hoje, né? Eu fui parar nas memórias desse povo que confiou no fluxo da vida, que confiou que estava indo para um lugar melhor, né? Eles pegavam as suas famílias, os seus filhos e os seus pais, os seus parentes, e eles acreditavam que estavam indo para um lugar melhor, e eles iam confiando nesse fluxo, confiando nas pessoas que apareciam no caminho, confiando nos sinais. E eles realmente foram mortos da forma mais cruel possível. Foram literalmente dizimados, destruídos. E essa memória tá aqui no meu corpo. E hoje eu comecei a acessar essa dor. E aí foi vindo um sentimento muito forte de onde que estava Deus nessa hora? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Que não conseguiu livrar esse povo dessas injustiças tão grandes e dessa crueldade que eles tiveram que passar. E quando você vai olhar para a história, não foram só os judeus que passaram por coisas assim. Muitos outros povos passam pela mesma situação até hoje. E essa é uma das coisas que eu menos entendo aqui nesse planeta. É por que é necessário sofrer tanto aqui. E o que eu sei hoje, com a clareza que eu tenho, é que a gente só resolve o sofrimento do planeta quando a gente está disposto a olhar para o nosso próprio sofrimento, para o sofrimento que o nosso corpo guarda, e se deixa ser atravessado por esse sofrimento, para que ele possa realmente ser curado e saia do inconsciente coletivo do planeta, para que a vibração do planeta atualize, para que as próximas gerações não precisem passar mais pelo que as gerações anteriores passaram antes. E aí essa situação que emergiu dos judeus, dentro dos meus sentimentos, ela casou com coisas que eu vivi na minha infância e que eu me perguntei a mesma coisa.
quando eu ainda era uma criança que não entendia absolutamente nada ou quase nada da vida. E eu me perguntei a mesma coisa: onde está Deus nessa hora que não está vendo essa crueldade acontecer? Obviamente não de uma forma adulta, como eu estou falando agora, mas de uma forma inconsciente eu me perguntava isso: cadê Deus nessa hora? E muitos seres humanos carregam uma ferida profunda em relação a Deus, porque eles guardam dentro do corpo as memórias de todas as vezes que se sentiram abandonados, desamparados, injustiçados, que se sentiram aprisionados e sem norte. A dor de ser enganado, de passar por injustiça, de passar por coisas que nem entende por que está passando, né? Porque eles eram identificados com símbolos para que sofressem todo tipo de humilhação e de opressão e de coisas absurdas, né? Rejeição, não pertencimento. Eles eram literalmente excluídos da sociedade. E não é só esse povo que passou isso, né? É provável que no seu corpo existam as mesmas memórias, porque o nosso corpo é esse banco de informação. E já faz 8 anos que eu vivo o meu processo de transformação interior, de autoconhecimento. Eu já lidei com muitas coisas do meu emocional. E só 8 anos depois é que eu estou acessando essas memórias especificamente, exatamente nesse momento de transição que eu estou. E toda vez que isso acontece, né, quando alguma situação emerge para que eu tenha que resolver antes do próximo passo, eu entendo que é porque no próximo passo, na próxima fase, eu não devo mais estar carregando essas memórias. Porque a nossa vida ela vai ser diretamente proporcional às memórias e às emoções que o nosso corpo carrega. É isso que vibra com 5.000 vezes mais força para criar a nossa realidade. Então, achar que uma memória que aconteceu há 10.000 anos atrás, há 1.000 anos, há 2.000 anos ou algumas centenas de anos não afeta a nossa vida é ilusão. Porque para o inconsciente não há separação de tempo. Para o inconsciente, tanto faz se você passou por um trauma na barriga da sua mãe ou há 1 segundo atrás. A memória está viva no agora, independente de quando aconteceu. Não há separação. Precisamos fazer algo com a nossa dor. Porque se a gente não fizer algo com a nossa dor, se a gente não transformar essa dor em coisas boas, esse planeta nunca vai se atualizar. Ele nunca vai sair da frequência da crueldade, da violência, dos abusos, das injustiças, das coisas mais horrendas que acontecem aqui nesse planeta. E o grande problema é porque a maioria das pessoas vive suas vidas negligenciando o que elas sentem. Vivem suas vidas ignorando a memória, a bagagem que elas carregam. E o que eu vejo na prática é que não dá pra gente trazer a nossa potência pra terra, o céu pra terra, como Jesus falou, que é trazer todos os poderes do Espírito e acessar toda a nossa potência como ser humano se a gente não resolve essas dores. As nossas dores, essa bagagem, essas bagagens que a gente carrega de tudo que foi vivido e que os nossos ancestrais viveram, independente do tempo, elas turvam aquilo que há de mais belo, de mais divino, de mais soberano, de mais potente dentro de nós. Elas encobrem e a gente fica vivendo a vida como se a gente fosse pessoas sem capacidade, sem talento, sem poderes, mas tá tudo encoberto por aquilo que ainda não foi curado e não foi resolvido. Então é muito importante que a gente olhe para dentro, sim, e faça o nosso dever de casa, porque os nossos filhos vão herdar a exata bagagem que a gente recebeu e não curou. Tudo que não é curado passa para a geração seguinte e eles vão sofrer os mesmos problemas de novo. Então o maior presente que um pai pode dar para um filho é uma bagagem emocional bem resolvida. Porque o DNA ele vai replicar para a geração seguinte tudo o que não foi resolvido pela geração anterior. E não há o que fazer. Isso passa ainda na gestação. Quando a criança está lá se desenvolvendo na barriga da mãe, as células dela estão pegando essa bagagem, essas memórias da geração anterior, estão cravando no corpo dela.
E ao longo da vida aquilo vai criar experiências que vão parecer que aconteceram do nada, ao acaso, mas são só uma realimentação das memórias que a própria linhagem guardava, que não estava solucionada. Então a gente passa por situações, não é porque aconteceram de fora para dentro, elas são vividas de dentro para fora. Então antes de eu ser abusada fisicamente, na minha realidade exterior, esse abuso já estava vibrando no meu corpo. Eram memórias que já tinham sido passadas para mim quando eu era um feto na barriga da minha mãe. E é isso que desencadeia a experiência com 5.000 vezes mais força. Você não tem como evitar as experiências dolorosas se você não resolver a sua bagagem emocional. Porque se a sua linhagem, por exemplo, teve mulheres que contraíram uma endometriose ou um câncer de mama numa determinada idade, existe uma probabilidade muito grande quando você chegar naquela idade, você contrai aquela doença também. Porque a memória está lá vibrando no corpo. Mulheres com 49 anos, vamos supor, tiveram câncer de mama. Alguém da linhagem vai passar pela mesma história. Pode desenvolver a mesma doença, porque a memória está lá, criando o mesmo problema e ela ainda não foi resolvida. Então eu espero que essa partilha tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como funciona o inconsciente, como funciona a realidade, o que esse corpo aqui carrega além de só carne, osso e pele, né, e gordura. Existe muito mais por trás de quem nós somos, existe muito mais para a gente descobrir sobre nós mesmos. Tudo isso está gravado no nosso corpo e está encoberto pelas emoções não resolvidas. Então, o meu intuito é trazer essa partilha de uma situação real para ajudar você a compreender um pouco mais sobre quem você é, o que você está fazendo aqui e qual é a coisa mais importante que você tem para fazer nesse planeta.